Oi gente, tudo bem? Eu sou a Tabata Snauer e esse é o canal Not a Princess. Hoje eu tenho uma pergunta pra vocês. E aí, skate é esporte ou não é? Calma que eu não vou entrar nessa polêmica. Bom, pelo menos não por enquanto. Mas, independente do que você pensa, o fato é que o skate evoluiu muito nos últimos 20 anos. Isso quer dizer que os tombos ficaram mais perigosos também. Com certeza você já ouviu essa, né? Quanto mais alto, maior é o tombo. No vídeo de hoje, eu vou visitar a clínica de fisioterapia do professor Fábio Boldrini, que é mestre em fisioterapia e especialista em recuperação de atleta. Vou fazer uma avaliação e aproveitar para trocar uma ideia sobre o que a gente pode fazer para preparar o corpo para as pancadas que virão. E sempre vem, né? Como diria minha avó, é melhor prevenir do que remediar. Bora lá? Mas espera! Antes já dá aquele like para não esquecer, se inscreve no canal, compartilha e acione o sininho para receber as notificações, beleza? Então é isso. Dropa a vinheta. Oi professor, tudo bem? Para começar, obrigada por nos receber aqui na sua clínica. Queria começar pedindo para o senhor se apresentar e falar um pouco do seu trabalho com atletas. Bom, não precisa me chamar de senhor, pode ser de você, tá bom? Eu sou o Fábio Boldrini, eu sou mestre em fisioterapia e desde a minha formação eu tenho trabalhado com muitos atletas de várias modalidades, no específico do skate. Então eu já trabalhei com ginástica artística, hoje meu trabalho é mais intenso com o pessoal do tênis de mesa, da seleção brasileira dos atletas e outras modalidades de forma geral, então crossfit, jogadores de futebol e agora a oportunidade de trabalhar com o pessoal do skate. Provavelmente vai ser uma experiência muito legal para mim. Na cena do skate, existe essa polêmica de que skate não é esporte, que é estilo de vida, underground, etc. Por isso, na minha opinião, a parte física acaba sendo deixada de lado. Mas a pergunta que eu sempre faço é, por quanto tempo você vai querer andar de skate na vida? Será que não vale a pena se preparar para o futuro? Recentemente, eu vi uma entrevista do Tony Hawk falando que ele não faz nenhum preparo físico, e ele já tem mais de 50 anos. Então eu te pergunto, Tony Hawk é regra ou exceção? Então, ao meu ver, o Tony Hawk é exceção, assim como outros pouquíssimos atletas que a gente tem em outras modalidades, que muitas vezes treinam muito pouco, mas têm um desempenho espetacular. Mas isso é muito difícil de acontecer. Atualmente, quando a gente trabalha dentro de esporte de alto rendimento, todos os atletas obrigatoriamente precisam de suporte, seja de fisioterapeuta, educador físico, nutricionista, psicólogo. Então a gente precisa ter esse suporte para a gente conseguir desempenhar da melhor forma possível as atividades. E claro que acaba tendo um atleta ou outro de alguma modalidade que vai ser muito diferente, mas isso acontece numa parcela mínima hoje. Então a gente percebe muitos atletas que têm esse grande suporte se destacando muito dentro das modalidades. Um dos exemplos é o Cristiano Ronaldo. Inclusive, muita gente brinca com ele que ele é um robô, porque ele parece que foi criado, constituído, mas na verdade é tudo esforço, tem muito suporte e muita dedicação. Então, alguns pouquíssimos são a exceção mesmo. Ah, e pra quem não é desse planeta e não sabe quem é Tony Hawk, eu vou deixar um link na descrição de um vídeo que ele fez para comemorar os 50 anos de vida. Neste vídeo, ele faz 50 manobras que ele inventou ou adaptou para o vertical. Dá uma olhada lá. Quais são as lesões mais comuns no skate? Então, o skate tem uma característica um pouco diferente das outras modalidades. Muitos atletas muitas vezes têm fraturas em entorses e luxações, que é como se o osso deslocasse, a articulação deslocasse. Em alguns casos você tem uma fratura e aí fica um tratamento um pouco mais demorado, porque a gente precisa muitas vezes esperar esse osso consolidar, né, colar, para a gente poder conseguir tratar direitinho o paciente. E nos casos de entorse, que é quando eu, por exemplo, eu viro o pé, que é um grande percentual dos atletas de skate tem isso, geralmente não são tratamentos de longo prazo. Então, dependendo do grau que acontece essa lesão, esse entorse no tornozelo, por exemplo, a gente consegue tratar em 2 semanas, 3 semanas, 1 mês, 3 meses, dependendo do nível, né, do grau de lesão, porque alguns deles precisam fazer cirurgia e a gente acaba tendo um pouco mais de tempo para tratar o paciente. Mas de forma geral, principalmente então as fraturas, que acontece bastante, até pensando na altura, né, na chegada, na aterrissagem no chão,
e os entorses, que aí principalmente é de tornozelo. Qual parte do corpo machuca mais? Bom, o skatista depende um pouco, né? Porque, teoricamente, dependendo da manobra que é realizada, dependendo de como acontece a queda, você pode ter lesão no punho, na mão, né? No punho, pode ser cotovelo, ombro, deslocamento, que é uma luxação de ombro, pode ser uma torção de tornozelo, uma torção de joelho. Enfim, a gente tem no skate muitas possibilidades de lesão, isso é um problema, né? Mas com o que a gente tenta produzir de recursos para prevenir essas lesões, a gente consegue muitas vezes minimizar que isso aconteça. E como eu posso prevenir lesão no skate? Para prevenir lesão de qualquer modalidade, a gente tem algumas diretrizes para conseguir fazer isso. Então, a primeira coisa que a gente precisa saber é como que a modalidade se comporta. Então, é ter um entendimento do skate. Então, prevenir lesão não é simplesmente ficar fazendo força na academia ou fazer, por exemplo, um pilates ou a própria fisioterapia. A gente precisa antes saber como funciona o skate. Além disso, a gente precisa entender também que o skate ele não tem uma única modalidade, não tem uma única forma de praticar essa modalidade. E cada uma dessas tem uma necessidade especial. Então, quando a gente entende essa modalidade, entende a particularidade dela, depois a gente passa para elaborar um protocolo de prevenção baseado nas principais lesões desses atletas. Então, por exemplo, geralmente se lesiona muito o tornozelo, muito o joelho, e aí depois que eu faço toda essa prática, depois de um ano eu reavalio de novo todo mundo e eu consigo saber se tudo que a gente tentou produzir nesse ano de temporada, de treinamento e campeonato, realmente foi efetivo pensando em prevenção. Então não tem uma regra específica, a gente precisa, na verdade, o mais importante é entender a modalidade. A partir do momento que eu entendo como ela funciona, como são os movimentos que vocês fazem, aí a gente consegue bolar um plano de tratamento preventivo. Alongamento, aquecimento, essas coisas ajudam na prevenção? Vamos lá, alongamento e aquecimento são coisas importantíssimas para qualquer praticante de atividade. Mas quando a gente fala efetivamente em prevenir lesão, a gente tem estudo científico, inclusive mostrando isso para a gente, que ele não atua como recurso de prevenção. Então, se a gente for pensar de uma forma mais coerente, sempre antes da prática da atividade física, o ideal é que a gente faça aquecimento. O alongamento geralmente se faz após a atividade física ou a gente faz durante alguns dias da semana para a gente conseguir manter ou ganhar flexibilidade. Esse é o grande objetivo do alongamento. Então a gente usa especificamente para ser mais flexível. O aquecimento não. A gente usa o aquecimento pensando em deixar a musculatura e o corpo preparado para a gente poder fazer aquela atividade física. Então qual é o melhor tipo de aquecimento para a minha prática? A gente pode fazer vários tipos de exercícios ou atividades que produzam aquecimento para a gente praticar atividade física. O que eu recomendo, o ideal, e geralmente os meus pacientes acabam fazendo, é o que a gente chama de autoliberação miofascial, que é usar um rolinho denso, que é uma espuma bem rígida, e a gente faz contato com esse rolinho e deslize sobre o rolinho com o peso do nosso corpo. Dessa forma a gente consegue deixar o músculo mais solto para fazer a prática. A gente tem estudo falando que melhora a performance, então a altura do salto que a gente desenvolve, que a gente consegue recrutar a musculatura com mais facilidade e teoricamente melhorar a performance na hora da prática da atividade. Então o tecido fica com muito mais oxigênio, fica com muito mais nutriente, então a gente considera esse tipo de atividade como um recurso importante de preparação. Então antes de fazer atividade física, a gente usa a autoliberação facial, então prepara a musculatura e eu já entro na atividade. Mas mesmo assim a gente não pode deixar de lado, fazer uma caminhada um pouco mais forte, um trote um pouco forte, né? Em volta da pista, por exemplo, aquecer de forma geral o corpo. Essa autoliberação vai servir para aquecer grupos musculares bem específicos, bem localizados, para a gente poder fazer uma prática um pouco mais segura. De modo geral, como a fisioterapia esportiva poderia me ajudar a prevenir lesões? Então, dentro da fisioterapia esportiva, nós temos inúmeras ferramentas para trabalhar com prevenção de lesão. Eu vou citar aqui as principais, que são as que eu mais utilizo com os meus atletas, que eu até comentei já com você. Então, a autoliberação miofascial é muito importante, que a gente usa rolinhos ou bolinhas rígidas para tirar principalmente os pontos de tensão e preparar a musculatura para a atividade. A própria liberação miofascial que nós fazemos de maneira manual, então apertando mesmo os tecidos ou usando algumas máquinas. Além disso, a gente tem o treinamento do core,
que é o treinamento daquela musculatura que fica na região do tronco, porque a gente entende que quanto mais forte esse tronco for e mais estável, melhor vai ser o movimento, tanto de membro superior, de braço e de perna. O trabalho específico para o skate também envolve muito tornozelo, então as disfunções de tornozelo, joelho. Então trabalhar muito fortalecimento muscular, usando faixinhas elásticas, caneleira, treinamento funcional. Além disso, a gente tem também bandagem funcional, que são aquelas fitas coloridas que a gente utiliza para deixar a articulação um pouco mais firme, mas por mais que ela esteja firme, ela também tem condição de fazer movimento, então favorece também uma boa estabilidade para os pacientes. E para finalizar, o que a gente chama de propriocepção e treinamento sensório-motor, que é usar várias superfícies instáveis, então uma cama elástica, usar um colchonete um pouco mais instável, apoio simples, então apoiado só com o pé, por exemplo, tudo isso para tentar simular o que acontece no skate durante as quedas. Quando você cai, por exemplo, com um dos pés, sem o skate, enfim, esses são os principais recursos que a gente tem à disposição para poder ajudar a minimizar a produção de lesão no skate. E aí, o que você acha da gente fazer agora na prática tudo que a gente conversou aqui? Vamos nessa? Vamos! Mas não nesse vídeo, vai ficar pro próximo. Então já deixa aquele like, comenta, compartilha, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber todas as notificações, beleza? E se você quiser conhecer um pouco mais sobre o trabalho do professor Fábio, eu vou deixar o link aqui na descrição. Acessa lá. Então até o próximo vídeo. Tchau! Oi gente, tudo bem? Meu nome é... Eu esqueci. O seu nome? Eu sou a Carla. Mãe, fica quieta. Meu Deus do céu, por favor, que eu consiga gravar um vídeo. Mãe, fica quieta. Droga a vinheta. Nossa, eu gostei legal agora.